Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém. É uma grande honra para mim poder assomar a este púlpito, poder participar, servindo a igreja também com a pregação da palavra. O pastor Raik, um amigo tão querido, pastor fiel, que ele celebrou meu casamento também com a Lana, mas aqui também tenho muitos amigos, pastor André, entre outros, e para mim é uma honra também estar aqui. Uma grande alegria poder estar sempre com os irmãos aqui na PIB. Então hoje nós chegamos na última mensagem da nossa série, Marcas da Igreja Primitiva. No texto de Atos 2:42, nós lemos um retrato marcante daquela igreja. O texto diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, em cada quarta-feira, nas mensagens anteriores, nós já trabalhamos a doutrina dos apóstolos, o ensino fiel, transmitido por testemunhas oculares da vida, morte e ressurreição de Cristo. Já trabalhamos a comunhão, o compartilhar da vida cristã em amor, serviço mútuo e unidade no Espírito. Já consideramos o partir do pão como referência à ceia do Senhor, o sinal visível da nova aliança, celebrada em memória do sacrifício de Cristo. E hoje nós vamos considerar este último pilar desta série, que são as orações. A prática constante de dependência de Deus, tanto individual quanto coletivamente. Então a oração era uma prática constante, natural e indispensável daquela comunidade. Eles não apenas oravam individualmente, mas juntos como corpo, com perseverança e fé. E essa mesma ênfase na oração aparece também em outro contexto, anos depois, por exemplo, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Eu convido os irmãos a encontrarem na Bíblia de vocês, Filipenses capítulo 4, dos versos de 6 a 7. Será o texto que vamos considerar hoje, ao refletirmos sobre este tema, uma igreja que ora. Este é o título desse sermão, uma igreja que ora. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Filipenses 4, do 6 ao 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus e Pai, estamos diante da Tua santa palavra. Ela que é a lâmpada para os nossos pés, ela que é luz para o nosso caminhar, ela que é o alimento para a nossa alma. Nesse momento eu te peço, Senhor, desvenda os nossos olhos, para contemplarmos as maravilhas de Tua lei. Senhor, fala poderosamente aos nossos corações, que toda a glória seja Tua. Em nome de Jesus, amém. Então, antes de nós adentrarmos na exposição, vamos considerar um pouquinho o contexto da igreja em Filipos. Então, essa igreja nasceu de forma inusitada, uma mulher convertida à beira do rio, um carcereiro transformado em meio a um terremoto, uma nova comunidade formada por atos poderosos da graça de Deus. No entanto, ela também enfrentava desafios reais,
pressões externas, tensões internas e a ausência de Paulo, que agora estava preso em Roma. Mesmo assim, Paulo escreve uma carta marcada pela alegria e pela esperança. Encerra com uma exortação pastoral e profunda. Ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Paulo não ofereceu métodos humanos ou soluções imediatas. Ele apontou para o caminho da oração. Porque uma igreja que ora, meus irmãos, resiste ao tempo, resiste às provações, resiste aos ataques do inimigo. Uma igreja que ora não é dominada pela ansiedade, mas é sustentada pela paz que vem de Deus. Essa palavra continua sendo para nós hoje. Também temos muito com o que aprender, porque vivemos em dias, queridos, de correria, distração, inquietação, ansiedade, mas o chamado bíblico permanece. Voltemos à oração. Hoje, à luz de Filipenses 4, do 6 ao 7, nós veremos 3 marcas de uma igreja que ora. A primeira marca é que ela vence a ansiedade. Nós vemos isso no verso 6, na parte A. A segunda marca, ela apresenta tudo a Deus. E a terceira marca é que experimenta paz, que guarda o coração e a mente em Cristo Jesus. Vence a ansiedade, apresenta tudo a Deus, experimenta a paz. São 3 marcas de uma igreja que ora. Vamos então à primeira marca, que o Senhor nos ajude a ser uma igreja que ora. Em primeiro lugar, uma igreja que ora vence a ansiedade. O texto diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Paulo escreve aqui para cristãos que enfrentavam provações reais, perseguições, incertezas, falta de estabilidade. Ainda assim, ele conclama a viverem sem ansiedade. Como isso é possível? Talvez você possa se perguntar. A resposta está na oração. A ansiedade nasce quando tentamos assumir o controle que pertence somente a Deus. A oração, por sua vez, nos reposiciona. Ela nos lembra que nós não somos soberanos, mas somos filhos de um Pai que é. A cura para a ansiedade, meus irmãos, é a confiança em Deus. Eu vou repetir: a cura para a ansiedade é a confiança em Deus. Quando nos voltamos ao Senhor em oração, elevamos os nossos pensamentos acima das circunstâncias, é que nós encontramos descanso na providência do Senhor. Esquecer-se de Deus nos torna vulneráveis, inquietos. Mas orar é um ato de fé, é lançar as nossas preocupações aos pés do trono divino, crendo que Ele governa todas as coisas com sabedoria, com bondade. A oração é o exercício de entrega e confiança ao Rei soberano. Nessa parte eu convido você a imaginar uma cena. Imagine uma criança pequena durante uma tempestade. Ela está no colo do seu pai. Lá fora os trovões ecoam, os relâmpagos cortam o céu, o vento sopra com força. Tudo lá fora parece assustador. Mas essa criança está no colo do seu pai. Ela não entende o que está acontecendo, nem sabe quando a tempestade vai passar. Mas isso não importa, ela está segura. O mundo pode estar desabando ao redor, mas ela dorme em paz, porque confia em quem a carrega. Assim também somos nós, filhos de Deus. Em meio às tempestades, da ansiedade, nós podemos correr para os braços do Pai, por meio de Cristo, encontrar descanso junto ao trono da graça. O Deus, meus irmãos, que veste o lírio dos campos, o Deus que alimenta os passarinhos, certamente cuidará dos seus filhos. Essa é uma confiança que o Senhor nos convida a ter, como é declarado no Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo.
Mesmo no vale, o bom pastor está presente. Ele guia, ele consola, ele sustenta. O Salmo 46 amplia ainda mais essa verdade quando diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Mesmo quando tudo ao nosso redor parece ruir, nosso Deus permanece firme. Ele é o refúgio para o aflito, Ele é o abrigo para o cansado, Ele é o descanso para o ansioso. Quando nós oramos, nos colocamos como aquela criança nos braços seguros do Pai. E ali, mesmo sem entender tudo, nós podemos repousar em paz, porque não há lugar mais seguro do que a presença do nosso Deus. Queridos, a ansiedade revela que nós estamos tentando controlar aquilo que não está nas nossas mãos. Uma igreja que ora demonstra a sua confiança na providência de Deus, mesmo quando os ventos contrários sopram. Aqui fica uma dica para nós: substitua a sua preocupação pela súplica. Deus acolhe corações aflitos e jamais os rejeita. Assim como a igreja primitiva, como lemos, perseverava em oração comunitária, lá em Atos 2:42, nós também somos chamados a cultivar uma comunidade comprometida com a oração, onde levamos diante de Deus todas as nossas necessidades, com súplicas, ações de graças, exatamente como Paulo exortou aqui em Filipenses 4:6. Esse é o nosso primeiro ponto. Em segundo lugar, nós vamos considerar que uma igreja que ora apresenta tudo a Deus. O texto prossegue dizendo: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Paulo nos exorta a levar todas as nossas necessidades, sejam elas grandes ou pequenas, alegrias ou dores, decisões difíceis ou dúvidas que nos afligem. Nada é pequeno demais, nada está fora do alcance da oração. Deus, na sua soberania absoluta, sabe tudo o que nós enfrentamos. Queridos, o Senhor sabe quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça. Ele nos conhece, Ele sabe o que passa na sua mente, no seu coração. Mas Ele nos chama a orar, não porque Ele precisa ouvir nossos pedidos, mas para que aprendamos a depender dEle. Orar é reconhecer que nós não estamos no controle, é lançar nossas ansiedades àquele que cuida de nós com amor e com poder. Paulo também nos lembra que a nossa oração deve ser acompanhada de ações de graças. Isso significa que, mesmo antes de receber a resposta, nós confiamos na fidelidade e na bondade do Senhor. A nossa esperança não está na resposta imediata, mas na nossa certeza de que Deus ouve e cuida de nós. O verbo traduzido por não andeis ansiosos, fala de uma ansiedade que domina, que rouba a paz, que nos paralisa. Paulo não está falando de um cuidado natural, como o que Timóteo tinha pelos filipenses, mas de um medo descontrolado que nos afasta da confiança em Deus. Essa ansiedade pode se manifestar de muitas formas. Por exemplo, preocupação com o sustento, preocupação com o futuro, com a saúde, com as relações, ou mesmo um medo a respeito daquilo que ainda virá. E qual é o remédio para isso? Para essa ansiedade, para essa inquietação? O remédio é a oração, meus irmãos. E abrir o coração diante de Deus, com sinceridade, com urgência e com confiança. E Paulo usa 3 palavras para mostrar como deve ser a nossa oração. Ele fala de oração, que é um chamado à adoração e à entrega total. Ele fala de súplica, um pedido urgente, vindo do fundo do coração. E fala também de ações de graças, que é a expressão da nossa fé na bondade
e fidelidade de Deus, mesmo antes da resposta. Quando eu penso nessa parte de nós colocarmos todas as nossas súplicas a Deus, em todos os aspectos, e com ações de graças, com gratidão, mesmo diante de circunstâncias adversas, eu lembro de uma famosa canção, que é Conta as Bênçãos. Também tem no nosso cantor cristão. Eu creio que os irmãos conhecem. Os irmãos conhecem essa música? Essa música nos convida a olhar para uma lista de bênçãos que Deus já derramou na nossa vida. Mesmo quando nós enfrentamos ansiedade, tribulações, incertezas. Queridos, quantas vezes, em meio às dificuldades, nós acabamos esquecendo daquilo que Deus já fez por nós, não é? Em vez de nos fixarmos no problema, essa canção nos lembra da importância de contar as bênçãos, reconhecendo o cuidado constante e fiel do nosso Deus. Você deve lembrar a letra dessa canção. Diz assim: tens acaso mágoas, triste é o teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar, contas muitas bênçãos, não duvidarás, e em canção alegre os dias passarás. Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dize-a de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Louvado seja o Senhor. Confiando nesse Deus fiel, nós podemos orar com ações de graças, mesmo em meio às aflições, porque sabemos que Ele não nos abandona, Ele cuida de cada detalhe da nossa vida, e a nossa confiança nos traz uma paz que ultrapassa todas as circunstâncias. Ore por tudo, leve diante do Senhor todas as circunstâncias da sua vida e da sua igreja local. Não restrinja a oração aos cultos, ore em todo o tempo. Nós somos chamados a orar sem cessar, vivendo como um povo que habita continuamente na presença do trono da graça. Queridos, orem sem cessar. Ore com gratidão, mesmo antes de receber a resposta. Nós temos muitos motivos para louvar, pois Deus está conosco. Se você é um cristão, você sempre vai ter motivo para agradecer. Porque mesmo que as dificuldades venham, Deus faz com que todas elas cooperem para o nosso bem. Mesmo que o sofrimento seja grande, ele não tem como se comparar com a glória que há de ser manifesta para aqueles que esperam em Cristo. Mesmo que nesse mundo tenhamos aflições e lágrimas, a Escritura nos garante que chegará um dia que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Você sempre vai ter motivo para agradecer se você teme a Deus, se você é um servo do Senhor. Acima de tudo, o nosso motivo é que o Senhor nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz, da morte para a vida. Nós que éramos filhos da ira, em Cristo somos filhos de Deus. Temos muitos motivos para agradecer. Por fim, uma igreja que ora também experimenta a paz de Deus. O texto nos diz no verso 7, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Qual o resultado de levar todas as nossas ansiedades a Deus em oração? A promessa é de que a paz de Deus guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Nós observamos aqui algumas características dessa paz. Essa paz, ela não é circunstancial, isto é, ela não depende da ausência de problemas, mas da presença do próprio Deus. Essa paz não é produzida por um esforço humano, ela excede todo o entendimento, pois é um dom divino que flui da nossa reconciliação com Deus por meio de Jesus Cristo. Ela atua precisamente onde a ansiedade nos atinge, no coração e na mente.
nas nossas emoções e os nossos pensamentos. A oração é o caminho designado para lançarmos nossos fardos sobre Ele, experimentarmos essa paz que protege, consola e fortalece. Quando nós compreendemos, então, meus irmãos, que estamos unidos a Cristo, somos filhos amados de Deus, que todas as coisas cooperam para o nosso bem, estamos seguros na mão do bom pastor. Então, mesmo em meio ao caos, a nossa alma encontra alento. Algum de vocês já passou por uma experiência mais ou menos assim? Você está sobrecarregado, cansado, angustiado, o coração e a mente inquietos, os olhos, quem sabe, marejados. E você entra no seu quarto, sem saber como as coisas vão se resolver ainda. Você se ajoelha e você derrama sua alma diante do Senhor. Mesmo sem que nada tenha mudado externamente, você sai dali em paz. Já aconteceu isso com você? Essa é a paz que Deus dá. É como um castelo fortificado em meio à batalha. Os inimigos ainda estão lá fora, mas os muros permanecem inabaláveis. Essa paz é possível porque nós estamos em Cristo. Por estarmos unidos a Cristo, a Escritura nos assegura muitas bênçãos e privilégios. Eu vou relembrar a vocês de algumas bênçãos que nós temos por estarmos em Cristo. Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:18, as aflições do tempo presente não se comparam com a glória futura. Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Romanos 8:37, em Cristo somos mais que vencedores. Romanos 8:39, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mateus 11:28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Essa parte, eu lembro de um famoso e antigo catecismo que tem uma pergunta muito importante para todo ser humano responder. Essa pergunta é: qual é o seu único conforto na vida e na morte? O cristão pode responder como esse antigo catecismo disse. Olha o que ele diz: o meu único fundamento é meu fiel Salvador Jesus Cristo. A Ele pertenço em corpo e alma, na vida e na morte, e não pertenço a mim mesmo. Com seu precioso sangue Ele pagou por todos os meus pecados e me libertou de todo o domínio do diabo. Agora Ele me protege de tal maneira que sem a vontade do meu Pai do céu não perderei nem um fio de cabelo. Além disso, tudo coopera para o meu bem. Por isso, pelo Espírito Santo, Ele também me garante a vida eterna e me torna disposto a viver para Ele daqui em diante de todo o coração. Essa paz que guardará os nossos corações e mentes não é uma promessa de tranquilidade exterior, mas de firmeza interior diante do trono da graça. Você que me escuta, você já está em Cristo Jesus? Você já se arrependeu dos seus pecados e depositou a sua fé em Cristo? Somente em Jesus há verdadeira paz com Deus. Enquanto você não estiver em Cristo, você está em inimizade com Deus. Mas uma vez que você está em Cristo, você tem paz com Deus. Arrependa-se do seu pecado, venha para Cristo, creia em Jesus. Somente Ele pode te trazer essa paz que excede o entendimento. Somente Ele pode trazer reconciliação com Deus, vida eterna, salvação. Você quer experimentar paz real? Não a procure nas circunstâncias,
mas volte-se para Deus. Uma igreja que ora não está isenta de lutas, mas vive segura na suficiência de Cristo. Ore até que o seu coração encontre descanso. E quando a paz vier, reconheça, ela veio do alto e guarda você até o fim. Irmãos, a oração é bem mais do que um simples hábito cristão. É uma confissão viva de que nós não somos autossuficientes, mas somos totalmente dependentes de Deus. Totalmente dependentes de Deus. Uma igreja que ora vence a ansiedade porque confia na providência do Pai. Uma igreja que ora apresenta tudo a Deus porque reconhece a soberania do Senhor e o cuidado dele em cada detalhe. Uma igreja que ora experimenta a paz que excede todo o entendimento, porque está unida a Cristo, e Cristo é o príncipe da paz. Que o Senhor nos conduza a sermos cada vez mais uma igreja que ora de forma constante, de forma fervorosa, cheia de fé. Queridos, que maravilhoso privilégio nós temos de podermos adentrar no trono da graça, confiadamente, a fim de receber graça, socorro, misericórdia em tempo oportuno. Nós podemos colocar todas as circunstâncias diante do Senhor, as nossas lutas, a pregação que será feita, como fizemos aqui, a oração pelo trabalho missionário, os irmãos que estão enfermos, nós podemos colocar tudo diante do Senhor. Que maravilhoso privilégio que nós temos de orar. E assim, meus irmãos, nós encerramos a nossa série em Atos 2:42, onde vimos as marcas de uma igreja, da igreja primitiva. Falamos sobre a doutrina fiel, sobre a comunhão viva, partilha constante de oração perseverante, o partir do pão, né? Que essas marcas não sejam apenas ideias em nossas mentes, mas que sejam realidades vivas nessa igreja. Para a glória de Deus, que elas sejam visíveis entre nós. Que essa igreja seja uma igreja que está firme na verdade, firme na sã doutrina, que como o pastor falou no começo, este púlpito sempre seja zeloso em expor com fidelidade a palavra de Deus, a sã doutrina, o evangelho de Cristo, genuíno e verdadeiro. Não historinhas, mas a verdade da palavra, a exposição bíblica. Que esta igreja desfrute de uma comunhão real, unida com Cristo, demonstrando amor por Deus e amor também uns pelos outros, levando as cargas uns dos outros, orando uns pelos outros, confessando o pecado uns aos outros, chorando com o que chora, se alegrando com o que se alegra, caminhando juntos, no mesmo amor, no mesmo propósito, numa mesma missão. Que essa igreja parta o pão, traga à memória o sacrifício de Cristo, seja nutrida espiritualmente pela ordenança do Senhor. Que essa igreja seja uma igreja que está firme em oração, sempre dependente do Senhor e sempre confiando nele. E tudo isso seja para a glória de Deus, para o bem da igreja e para o seu testemunho ao mundo. Oremos. Santo Deus e Pai, eu te louvo, Senhor, eu te agradeço pelo privilégio, Senhor, de nos unirmos aqui, ouvirmos a Tua palavra. Te agradecemos, Senhor, pela Tua direção, Tua orientação para a igreja, nessas quartas-feiras, onde refletimos sobre as marcas da igreja primitiva. Falamos sobre o ensino fiel, a sã doutrina, falamos sobre a comunhão, o partir do pão e as orações. Que essas marcas sejam visíveis e vivas na vida desta igreja, e que sejamos fiéis ao Senhor, e que tudo isso seja para a Tua glória. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.